Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou mostrar como criar gráficos usando o controle Chart e a linguagem VBNet. Nós podemos criar gráficos na plataforma .NET de diversas formas. Podemos usar componentes de terceiros, podemos usar a API GDI Plus, que é a Graphics Design Interface, onde nós podemos criar gráficos, desenhar textos e manipular imagens gráficas com objeto. Mas, além disso, a plataforma .NET ela nos oferece o controle Chart, que facilita muito o trabalho do desenvolvedor. O componente Chart ele é constituído de diversos elementos e todos eles podem ser acessados através da API Chart. E a característica dessa API é a sua facilidade, de configuração, de extensão e a sua flexibilidade. Além disso, o objeto Chart ele suporta um número quase ilimitado de elementos, como as séries de dados, os data points, as áreas de gráficos e assim por diante, como nós veremos nessa videoaula. Dando uma olhada no visual do componente Chart, nós podemos identificar vários elementos, como imagens, que podem ser compor um gráfico, legendas, os títulos dos eixos, podemos ter as séries de gráficos, podemos ter a área de plotagem, legenda, os títulos e assim por diante. A maior parte desses elementos é configurável via propriedades, como nós veremos nessa videoaula. Se você quiser se aprofundar mais na documentação desse controle, eu tenho disponível aqui alguns links com a documentação que você pode acessar, se você quiser realmente fazer uma coisa mais complexa e elaborada. Nessa videoaula, eu vou mostrar um exemplo bem básico de utilização do controle Chart, acessando um banco de dados. Eu vou criar uma fonte de dados acessando o banco de dados Northwind do SQL Server e, usando a tabela produtos, vou trabalhar com os campos Product Name e Units in Stock, ou seja, o nome do produto e as unidades em estoque. E depois que eu tenho definido essa fonte de dados, eu vou configurar no meu controle Chart as propriedades Data Source, o X-Value-Member, ou X-Value-Member e Y-Value-Member, como nós veremos nessa videoaula. Então, vamos abrir aqui a nossa ferramenta de trabalho, que é o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Eu vou clicar em New Project, criar um projeto usando a linguagem Visual Basic e o template Windows Forms Application. Então eu vou colocar aqui o nome VBNet Chart 1. VBNet Chart. Então ele vai me criar aqui uma solução com um formulário, que eu vou utilizar. Vou expandir aqui o formulário para você visualizar melhor. E aqui no formulário eu só vou alterar aqui o título do formulário. Vou colocar gráficos com Chart. Vou colocar uma cor de fundo aqui apenas para dar um contraste melhor. Bom, e agora eu vou aqui na Toolbox e seleciono o componente. Eu vou aqui na guia Deitar. E tem um componente Chart que eu vou arrastar e soltar aqui no meu formulário. Note que a aparência visual do controle já exibe aqui uma série configurada e um gráfico do tipo de coluna. Nós vamos ver como criar aqui um gráfico acessando um banco de dados. Então, se eu selecionar o componente Chart, eu tenho aqui diversas propriedades que eu posso configurar. Eu tenho aqui o nome do componente, o valor default é Chart1, mas eu posso alterar esse nome. Eu tenho aqui anotações, eu posso alterar a cor de fundo, posso colocar uma cor mais... alterar a cor que eu quiser. Eu posso ter um gradiente, um estilo de gradiente, eu vou colocar diagonal, note que ele aqui está mais escuro, aqui está mais claro. Eu posso definir uma imagem de fundo, se eu quiser, eu seleciono uma imagem, eu tenho que achar uma imagem aqui. Não vou ter uma imagem que não tem. Bom, mas eu posso colocar uma imagem,
Eu posso definir o alinhamento da imagem, definir se ele for transparente, né? Eu posso definir aqui um border scheme, onde eu posso definir um estilo. Eu vou definir um estilo aqui, sunken. Você nota que ele arredondou os cantos do gráfico. Aí eu tenho várias configurações de cor dentro do próprio border scheme, né? E eu tenho propriedades como o chart áreas, que é muito importante, né? O data source, que nós vamos utilizar. Eu tenho aqui as legendas. Eu tenho aqui a palheta, né, de cores. Se eu alterar aqui, eu posso trabalhar com várias paletas de cores. Eu vou selecionar uma aqui, Hair Tones. Eu vou deixar colocar uma paleta aqui, chocolate. Eu tenho as séries. Das propriedades aqui dos gráficos, as mais importantes são as séries, que vão... Nessa videoaula eu estou trabalhando apenas com uma série, né? E as áreas de gráficos, né? Que é a área onde eu vou botar o meu gráfico. Essas são as duas mais importantes. Nós vamos ver por quê. Aqui no caso da chart áreas, eu posso aqui utilizar... Note que eu tenho diversas propriedades, alinhamento, aparências. Eu posso customizar vários detalhes aqui. Eu vou aqui em Axis Collection e vou definir aqui o eixo X, o título que eu vou colocar no eixo X. Vou aqui na propriedade Title, e aqui vai ser unidades. Aqui no meu eixo X eu vou exibir os valores das unidades, e no eixo Y, né, eu vou exibir os produtos. Eu estou dando títulos, né? Não, aqui eu inverti, né? Eu inverti. Aqui é unidades nos Y. E no X é produtos. Produtos, unidades. Além disso, eu posso aqui, na minha propriedade séries, né, definir e configurar vários elementos pertencentes à minha série de gráficos. O mais importante é o tipo de gráfico. Por exemplo, Chart Type. Aqui eu tenho as opções de tipos de gráficos. Por exemplo, eu tenho gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de área, gráfico de torta, enfim, eu tenho diversas opções, tá? E apenas com uma configuração dessa propriedade eu consigo alterar o tipo de gráfico com o qual eu trabalhar. Eu vou trabalhar com gráfico de colunas. Então, o nome da série, então eu vou chamar aqui essa série de Stock, certo? Então eu tenho aqui, da mesma forma, a minha propriedade X Value Member, Y Value Members, que eu vou definir assim que eu definir minha fonte de dados, né? Eu tenho uma propriedade importante aqui que é isValueShow as a Label, né? Que eu vou mostrar como ela funciona. Então eu vou dar um OK aqui e vou definir agora a minha fonte de dados. Olha, vou selecionar em Project, Add New Data Source, e eu vou selecionar a opção Database, que eu vou acessar um banco de dados do SQL Server, Dataset, né? E aqui eu vou definir a conexão que já existe aqui no meu ambiente, que eu, com o banco de dados Northwind. Ele já vai definir minha string de conexão. Eu vou salvar aqui no arquivo de configuração, vou selecionar uma tabela aqui, a tabela Products, e eu vou trabalhar com o nome do produto e com unidades em estoque, tá? E aqui eu vou colocar o nome Produtos DS. Estou criando a minha fonte de dados, né? Então, ele vai me criar aqui a fonte de dados. Vamos visualizar aqui a Solution Explorer. Então, eu tenho aqui o meu Data Source. Note que ele gerou um método onde ele vai obter os dados, que é o método getData. Então, eu vou configurar esse método porque ele tem uma instrução SQL onde ele está selecionando todos os produtos. E eu não quero, vai ser muitos produtos para exibir no gráfico. Então, eu vou selecionar somente 5. Top 5 Product Name, Units in Stock, From Products. E eu também vou definir que a propriedade, o campo Units tem que ser maior que 0, tá? E o Units in Stock maior que 0,
order by product name. Então eu alterei aqui a instrução SQL para ele me selecionar os 5 produtos, vai me selecionar o nome e o estoque da tabela produtos, somente para quando o estoque for maior que 0, ele vai ordenar por nome de produto. Então vou dar um next, vou dar um outro next. Aqui ele está pedindo para mim adicionar uma chave primária, eu não quero fazer isso. Ele gerou os métodos, vou dar um finish. Agora vamos só fazer um pequeno teste. Eu vou aqui em Preview Data, selecionei aqui a consulta e vou dar um Preview. Pronto, olha, funcionou, me listou 5 produtos, né, em ordem de nome de produto. Então vou fechar, está funcionando. Beleza, posso retornar aqui para o meu gráfico, tá? Então aqui está o meu charts, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou definir, já que eu tenho a minha fonte de dados criada, eu posso definir agora a propriedade. Seleciono o componente chart, né? E vou na propriedade data source. Ó, note que está como nome, eu vou selecionar a minha fonte de dados, tá? Vou colocar other data source do projeto, produtos data source, selecionei products. Ele criou aqui, ó, o dataset, o binding source, né, e o table adapter. Ok? Isso já está. Eu posso docar aqui, né? Vou docar o meu gráfico para ficar mais legal. E agora eu posso fazer o seguinte: eu venho aqui em séries, né? Falta eu definir os valores que eu vou exibir. Então eu venho aqui em data source, né? E vou colocar aqui x value member. O valor do x vai ser o unit in stock. E o do y, unit in stock, e o do y vamos lá. O valor de x, produto, nome do produto, o valor de y, unidades em estoque. Okay? E aqui eu tenho uma propriedade muito interessante, que ó, isValue show as a label. Ele está como false, eu vou selecionar como true, ele vai me exibir os valores nos rótulos das colunas, ficando mais visível. Então eu vou dar um OK, né? Se eu executar, ó, eu já posso ter o meu gráfico aqui de estoque, tá vendo? Unidades, produtos, tá? Os valores do estoque de cada produto exibido aqui em cada coluna. Eu posso definir um título do gráfico também, vou fazer isso agora para você visualizar. Vamos aqui em Chart Area, né? Não, desculpa, os títulos é aqui, ó. Vem em Titles, né? Collection, coloco um Add e eu vou aqui no texto, ó. Seria gráfico de estoque dos produtos. Vou dar um OK. Pronto, está meu título aqui, né? E agora se eu executar, tá aqui, olha. Eu tenho um gráfico de estoque dos produtos, né? Em forma de colunas. Vamos supor que agora eu queira definir um outro tipo de gráfico. Olha como é fácil trabalhar. Eu vou aqui em séries, né? Vou em séries. E agora eu vou trabalhar com gráfico de barras. Vou dar um OK. Tá? É claro que nem todo tipo de gráfico vai ser adequado à configuração que eu fiz, mas o de barras ainda é. Tá? Aqui está os produtos, aqui está as unidades, né? Tá? E aqui está o estoque. E se eu quiser um gráfico de torta? Não sei se o gráfico de torta, a configuração vai ser adequada, mas vamos tentar. Então eu vou aqui em séries. O importante é que você perceber que aqui, ó, eu posso, com um clique de mouse, alterar o tipo de gráfico. Se eu quiser fazer algum ajuste, aqui, note que eu teria que fazer um ajuste aqui. Então um gráfico de torta não vai ficar legal. Vamos ver um gráfico de linha. Também, aqui o gráfico de linha acho que fica mais, com a configuração que a gente fez, ele fica até aqui ajustado, né? Então note que apenas configurando as propriedades e definindo aqui usando o assistente uma fonte de dados, eu consegui gerar um gráfico, né, a partir de dados de uma fonte de dados SQL Server.
ok? Existem muito mais outros recursos que nós podemos explorar desse componente. E isso, com certeza, eu farei nas próximas videoaulas. Até mais!